Olhe para uma cruz. O que você sente? Esperança? Medo? Culpa? Agora, olhe para um pentagrama. O que você sente? Satanismo? Magia? Perigo? Agora imagine uma suástica. O seu estômago provavelmente revirou. São apenas linhas. Geometricamente, são apenas traços em um papel. Tinta sobre celulose. Pixels numa tela. Mas o seu corpo reage a eles como se fossem reais. Como se as linhas tivessem dentes. Isso é magia. A forma mais primordial da magia que existe. A capacidade de colocar uma carga emocional gigantesca dentro de um desenho simples. Mas existe um problema. Os donos dos desenhos mudaram. E o significado que te venderam provavelmente é uma mentira. Bem-vindo ao episódio 4. Hoje vamos falar sobre como os símbolos sagrados foram sequestrados, torturados e devolvidos para a sociedade irreconhecíveis. Alfred Korzybski, um pensador de semântica, disse uma frase que todo ocultista deveria tatuar na testa. O mapa não é o território. O cardápio não é a comida. A foto do seu filho não é o seu filho. E o símbolo de um Deus não é o Deus. O símbolo é apenas um recipiente, uma caixa vazia. Ao longo da história, grupos políticos, religiosos e sociais pegaram essas caixas e encheram com o que lhes interessava. O exemplo mais brutal é a suástica. Por milhares de anos, ela foi um símbolo solar. Em sânscrito, svastika significa bem-estar ou boa sorte. Você a encontra em templos budistas, em mosaicos romanos, em sinagogas antigas. Era um símbolo de luz. Aí, na década de 1930, um partido político alemão sequestrou esse símbolo, inverteu a rotação, colocou sobre um fundo vermelho e o encheu de ódio. Em 10 anos, eles destruíram milênios de história. Hoje, ninguém consegue olhar para aquilo e ver o sol. Vemos apenas o horror. O mapa foi reescrito. Mas vamos para algo mais próximo da nossa sala de aula. O pentagrama. A estrela de 5 pontas. Se você usa um colar com um pentagrama hoje, sua avó vai achar que você está sacrificando o gatinho. Mas para os pitagóricos, era a representação da saúde e da proporção áurea. Para os primeiros cristãos, representava as 5 chagas de Cristo. Sim, era um símbolo cristão. Quem sequestrou o pentagrama? Primeiro, a literatura de terror. Depois, o pânico satânico dos anos 80 nos Estados Unidos. Pegaram o símbolo de Vênus, de harmonia geométrica, e transformaram na logo do mal. E o mais irônico, hoje, até quem se diz satanista usa o símbolo porque aprendeu com Hollywood que aquilo é o símbolo deles. É um ciclo de ignorância retroalimentada. E para não dizer que estou atacando apenas um lado, olhem para a cruz. Antes de ser um símbolo de salvação, a cruz era um instrumento de tortura e execução pública do Império Romano. Seria o equivalente moderno a usar uma cadeira elétrica ou uma forca pendurada no pescoço. Foi um trabalho genial de rebranding. Transformar um instrumento de morte em um símbolo de vida eterna. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não existe símbolo do bem ou símbolo do mal. Existe contexto. Quem controla o contexto, controla a massa. Se você é um estudante do oculto, você tem a obrigação de ser um arqueólogo de significados. Você não pode ter medo de um desenho. Você tem que olhar para o pentagrama, para o hexagrama, para a cruz, para o Ouroboros e perguntar: quem desenhou isso primeiro? E quem mudou o significado depois? Isso se chama imunidade intelectual. Quando você entende que o mapa não é o território, você para de ser manipulado. Você vê um símbolo político e não sente raiva nem adoração. Você vê apenas uma ferramenta de marketing. Você vê um sigilo mágico e não sente medo supersticioso.
Você vê uma intenção codificada. Não deixe que a cultura pop ou o dogma religioso ditem como você reage às formas. Resgate os símbolos. Limpe a sujeira histórica que jogaram neles. O território é a realidade, o resto é apenas tinta. No próximo episódio, encerraremos nossa primeira temporada. Vamos falar sobre o que fazer depois de aprender tudo isso. Vamos falar sobre o retorno à caverna. Até lá, cuidado com os mapas que te vendem.